Boa noite. Um misterioso clarão iluminou a noite da região metropolitana do Recife no último dia 15 de outubro, por volta das 10h30 da noite. Imediatamente, as pessoas começaram a falar do assunto nas redes sociais e, em poucos minutos, os meios de comunicação já buscavam uma explicação para o fenômeno. O céu fascina e assusta homens e mulheres desde a pré-história. Mas hoje, a maioria de nós vive em cidades muito verticalizadas e iluminadas, e com isso, o hábito de contemplar o céu se tornou mais raro e mais difícil. No entanto, há pessoas que dedicam suas vidas, profissionalmente ou não, a olhar para o céu e estudar os fenômenos do espaço. E é sobre astronomia que vamos conversar no Opinião Pernambuco de hoje. Nossos convidados dessa noite são Fábio Araújo, que é astrofísico. Está com a gente também Everaldo Faustino, que é presidente da Sociedade Astronômica do Recife, a SAR. E completa o nosso debate Alexandre Evangelista, que é coordenador do Observatório Astronômico do Alto da Sé, lá em Olinda. Participe do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou nas redes sociais com a hashtag OpiniãoPE. É só colocar o seu comentário na sua rede social favorita e depois esse símbolo do jogo da velha e Opinião PE que a gente vai monitorar e vai trazer o seu comentário para o nosso programa. A gente lembra também que, além da TVU Recife, esse programa também passa no site da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. O endereço é video.rnp.br. Aí você entra nesse site, video.rnp.br, procura lá do lado direito o canalzinho da TVU Recife, você clica lá e aí você acompanha ao vivo o nosso programa também pela internet. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco para comentar um tema que eu acho que a gente nunca debateu aqui nesse programa, que é a questão da astronomia. E eu queria começar perguntando sobre um polêmico clarão, né? No dia que ocorreu o clarão, eu não vi o clarão, mas de repente nas redes sociais, no Twitter, todo mundo comentando que virou dia, de repente, no meio da noite do Recife, e surgiram várias explicações mirabolantes para o que havia ocorrido. E a mais plausível, vamos dizer assim, a que teve mais respaldo foi a de que era um meteoro, se eu não me engano é isso. Queria que vocês comentassem um pouco do que é que aconteceu nessa noite de 15 de outubro, se dá para a gente ter certeza de realmente qual foi a origem desse clarão. A gente podia começar com o Fábio. Boa noite a todos os telespectadores, agradecer o convite, né? Como você falou no início, realmente a astronomia é uma ciência fascinante, uma ciência antiga, talvez a ciência mais antiga que nós temos, né? É realmente desde os primórdios que o homem procura observar os astros, até porque dependia do seu dia a dia, qual era o melhor período para plantar, para colher, então, e provavelmente o homem primitivo também viu muitos clarões. Né? Sem dúvida, né? E deve ter tido medo, né? Com certeza ele tinha medo, né? Porque ele não tinha as explicações, provavelmente sempre levavam isso para o lado mitológico da religião, da questão dos deuses, né? Mas o que nós observamos aqui recentemente no Recife, né? Tudo nos leva a crer que foi a entrada de uma rocha, né? Isso, de um asteroide ou de um pedaço de rocha na atmosfera terrestre. Essa entrada desse objeto que entrou em contato com a atmosfera terrestre, né, provoca esse fenômeno luminoso que a gente chama de meteoro. É bom esclarecer isso para as pessoas, né? O fenômeno luminoso é que é o meteoro, não é isso? Essa entrada, esse atrito desse objeto com as camadas da atmosfera, isso pode atingir milhares de graus e isso faz com que o objeto, de repente, ocorra a explosão desse objeto. Então, deixa eu pegar por partes, já que eu sou leigo no assunto. Asteroide é um pedaço de rocha que está lá circulando no espaço. Isso, exatamente. Quando ele entra em contato com a nossa atmosfera, é que você chama ele de meteoro. Ele produz esse fenômeno luminoso que é chamado do meteoro. E ainda tem a questão do meteorito. O meteorito é quando uma parte desse objeto ele não desintegra totalmente, ele cai aqui na Terra e a gente consegue pegar aquela pedra. Isso que, por sinal, é muito importante para a astronomia, porque ela pode nos dar informações relevantes sobre como surgiu o nosso sistema solar, como ele evoluiu,
como surgiram os planetas, né? Isso então é importante. Então o meteorito é quando você consegue pegar aquela pedra que caiu exatamente a partir da explosão que ocorreu desse pedaço de rocha. Então, o provável é que o clarão tenha sido a explosão desse pedaço de rocha ao entrar em contato com a atmosfera. Sem dúvida. Aí eu pergunto, por exemplo, vocês da Sociedade Astronômica, vocês têm como ter certeza de que isso foi realmente esse fenômeno? Por que é que vocês... O que é que leva vocês a crer que foi isso que ocorreu e não, digamos, um relâmpago, que é um clarão também? Nós recebemos diversos relatos, tá certo, do público a respeito do objeto e a velocidade a qual ele entrou na atmosfera foi muito grande. Praticamente durou 3 segundos, né, no nosso céu. E 5 dias depois, no Ceará também, foi visto um bólido. Mas na realidade ele foi, uma entrada do lixo espacial. E a comparação... Eu vou te interromper. Bólido é o quê? Não, bólido é um grande, digamos assim, um meteoro. Só que, digamos assim, é um brilho muito intenso. Digamos assim, um bólido. E o que aconteceu, alguns estão na dúvida se é um meteoro ou se é o lixo espacial. Tem essa dúvida aí. Então, 5 dias depois, foi até interessante para a gente, porque esse meteoro que passou no Recife foi uma grande velocidade, esse objeto. Então, durou 3 segundos no céu e houve o clarão. Mas o que aconteceu no Ceará, ele foi muito lento e provavelmente pode ter sido um lixo espacial. Então a gente, provavelmente, estão chegando a 95% que nós acreditamos que tenha sido um meteoro, um bólido mesmo. Antes de eu passar a pergunta para Alexandre, conta um pouco da história da SAR, que é bem interessante, né? E você faz parte dela há quanto tempo? Eu faço mais ou menos parte da SAR em torno de 8 anos. Né? A Sociedade Astronômica do Recife ela foi fundada em 1973 pelo padre Jorge Pullman. Infelizmente, nós estamos fazendo a reconstrução da história e para quem participou daquela época, né, acredito que o Fábio também conhece também um pouco da história da Sociedade Astronômica do Recife. O padre Jorge, ele era professor de ciências e ele levava nas suas aulas um pequeno telescópio. E uma noite, até uma história interessante, que ele convidou em torno de 4 alunos, né, para observar o céu. E nessa noite os alunos ficaram maravilhados, né, observar as estrelas, observar a lua e etc. Na outra noite, aqueles 4 alunos chamaram mais amigos e assim foi crescendo. E a partir disso, foi criada, na realidade, primeiramente o CEA, né, que é o Clube Estudantil de Astronomia, hoje é o Centro de Estudos Astronômicos, e posteriormente foi criada a Sociedade Astronômica do Recife. Eu queria perguntar a Alexandre como é que funciona lá o Observatório do Alto da Sé. Ele é aberto ao público? Quais são os dias que ele funciona? E se nesse dia do clarão vocês conseguiram ver alguma coisa diferente no céu? Bem que a gente queria, né? Não está naquele momento. O Observatório do Alto da Sé, ele funciona das 16 às 20 horas de terça a domingo, né? 16 às 20 horas de terça a domingo. E além desse horário, quando tem algum fenômeno que a gente, previamente, através do calendário do céu, de efemérides, que a gente tem uns programas de computador que vão ajudar para saber, por exemplo, se vai acontecer um eclipse, a hora que vai iniciar esse eclipse e tal. Então a gente chama o público, as pessoas podem participar e a entrada no observatório é gratuita, não há nenhuma taxa, nem nada. Apenas assim, grupos como escolas, que vem com muitos alunos, a gente solicita um agendamento, né, prévio, né, para organizar o espaço ciência, exatamente. E quais são os equipamentos que vocês têm lá? Quem vai no observatório tem a oportunidade de conhecer o que lá? Tem telescópio? O que é que tem lá? Lá nós temos a exposição à Próxima Fronteira, que são as etapas da exploração espacial, né, que são 3 pavimentos: pavimento Lua, pavimento Marte e o pavimento Universo. Então, eles vão ajudar a gente a compreender as pessoas comuns, aos leigos, ao público em geral, com o objetivo de despertar o interesse das pessoas pela astronomia, né, pelo estudo dos astros. E lá vocês têm vídeos também que são exibidos, pode-se tirar fotos no expositor, fotos de astronauta, né, que é uma coisa que as crianças gostam, adultos em geral. E também temos jogos que a gente está utilizando lá e, é claro, o uso do telescópio. Na verdade, são 2 telescópios que nós temos no Observatório da Sé.
E o que dá para ver nesses telescópios? Dá pra, assim, imagino que a Lua seja um negócio comum de se ver, né? A Lua é comum. Ela é a campeã de bilheteria, né? Que todo mundo, a criança, o adulto, o idoso, todos querem observar, né? Realmente. Então, não só a Lua, os planetas também. Tentamos fazer observação de alguns objetos mais brilhantes, de constelações, algumas nebulosas, de alguns aglomerados de estrelas, mas temos a dificuldade, que isso também vai ser tocado no assunto, da poluição luminosa. Então, existe muita luz artificial, essas luzes das cidades, que são erroneamente viradas para cima, que é um desperdício de energia elétrica, de tudo, né? Que deveria ser feito um novo projeto arquitetônico, enfim, de iluminação pública na cidade, para que a noite fosse devolvida para a observação astronômica, não só para as pessoas que são mais interessadas no assunto, quanto também para as crianças, para os idosos, para as pessoas que querem ter um momento livre, né, da noite e terem um céu noturno para observar. Né? Então, é outra coisa também muito importante e interessante que o observatório está recuperando. Né? Imagino que também nas cidades da gente, que são muito verticalizadas, tem muito prédio, é difícil, né, de ver o céu. Da minha casa, particularmente, eu moro num bairro muito denso e tenho dificuldade de ver o céu. Atrapalha bastante. Realmente, a questão da poluição luminosa hoje é muito séria, né? Agora, você entrou num assunto interessante aqui, quando falou do CEA, da SA, né, isso do próprio Observatório do Alto da Sé em Olinda. Pernambuco tem uma tradição muito grande na história. Na verdade, a nossa história da astronomia, a gente poderia remontar ao período holandês. Né, isso com a chegada do Maurício de Nassau, né, isso que traz o Margraf, que inclusive o Padre Jorge, que é o fundador do Clube Estudantil de Astronomia, que foi fundado em 72, depois vem a Sociedade Astronômica em 73, ele escreveu um livro sobre as observações feitas pelo Margraf aqui em Pernambuco. Depois nós poderíamos passar... Margraf era um holandês que veio... Não, o Georg Margraf, né, ele era um alemão, tá certo? Que veio aqui, ele chegou aqui em 1637, 1638, convidado por Maurício de Nassau, né? Naquela comitiva que Nassau veio, que vieram pintores, botânicos, então uma grande comitiva, exatamente, humanistas, e ele traz esse astrônomo, geógrafo e cartógrafo alemão chamado Georg Margraf. E é considerado hoje o primeiro a fazer observações de forma científicas e sistemática em todo o hemisfério. Né? Então é importante o trabalho do Margraf. A gente poderia pegar também o que foi feito na Torre Malakoff, né? A Torre Malakoff que foi inaugurada em 1855, também com a visita depois do imperador Pedro II, que é considerado o pai da astronomia brasileira. Não é isso? Nós tivemos um evento também muito importante no Observatório do Alto da Sé, que é a descoberta de um cometa que ficou designado depois de Cometa Olinda, em 1860. No mesmo observatório que está lá hoje? No local. Hoje não existe o observatório, tem um local, né, feito pelo Emmanuel Lier, quando ele estava fazendo um levantamento topográfico aqui de todo o litoral brasileiro, né? Na época ele trabalhava para o Observatório Nacional, e também uma medida fundamental dentro da astronomia, que é o que a gente chama de unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol. E que também houve uma expedição aqui em 1882, e essa medida também foi feita aqui em Pernambuco. Então, se a gente começar a olhar, Pernambuco tem uma tradição muito grande dentro da história da astronomia. E, infelizmente, as pessoas conhecem muito pouco sobre isso. Ainda nessa linha, hoje a cidade e o estado estão bem servidos de espaços dedicados à astronomia, espaços dedicados à observação do céu. Vocês da SAR têm alguma opinião a respeito disso? Não, está sim servido, só que a gente sempre acha que precisamos mais, né? Um ponto fundamental que eu acredito de grande importância para a cidade é a construção de um planetário de grande porte para a cidade do Recife. Que eu não estou criticando, mas acredito assim que cidades, por exemplo, capitais do Nordeste, Fortaleza, a Paraíba, temos também em Feira de Santana, Salvador, existem planetários de grande porte. Até, se não me engano, a Prefeitura do Recife está fazendo esse projeto, mas eu acredito que, além desse planetário, o investimento e apoio em outros projetos também privados, sem fins lucrativos, tá certo? Eu acredito também que seja de grande importância fundamental isso. Estamos até próximo ao Observatório do Impacton, né? Em conjunto com o Clube Estudantil de Astronomia, agora Centro de Estudos Astronômicos,
fazendo a construção de um observatório astronômico que também servirá para projetos de divulgação e de pesquisa de astronomia. Onde é que fica esse espaço? Fica na cidade de Itacuruba. O observatório é bem próximo, né, ao do ON, em termos de 200 a 100 metros. Então, Esse é um outro observatório? é um outro observatório que está em construção. Uhum. E tenho certeza que que Pernambuco vai se tornar um grande polo astronômico de divulgação. E também temos também um grupo de astronomia conhecido como o Grupo Céu de Pernambuco, né, que é coordenado pelo professor Walter Pessoa, que ele, por recursos próprios, né, ele conseguiu fazer na cidade de Ferreiros, na zona da Mata Norte, um observatório astronômico, e na inauguração ele conseguiu trazer o astronauta Marcos Pontes. Ah, foi? Foi, entendeu? Legal. Então, isso é muito gratificante. Então, a astronomia, a inserção da astronomia na educação, para o público, para a grande massa, é muito importante, porque não é somente cultura, enfim, outras coisas, mas a educação científica também acredito que seja muito importante. E a gente no Brasil tem uma lacuna grande na formação em ciência, né? Lá no Alto da Sé, por exemplo, como é esse primeiro contato das crianças com a astronomia, com a observação do céu? A gente que vocês tenham experiências interessantes lá. O Alto da Sé, a gente tem esse trabalho voltado com o público em geral, né? Não se paga, é gratuito. E não só escolas, tem visitantes em geral, turistas, as pessoas, de modo geral, vão ao Observatório da Sé, conhecem, né? Algumas pessoas não conhecem, quer dizer, essa questão também da divulgação, que é importante também que seja feita. E o observatório, ele é um local que traz para o público mais uma opção em Olinda, que além de ter a parte arquitetônica, a parte histórica, parte tem também essa que é o grande, algo diferencial, né? Para o que é o Observatório da Sé. E as pessoas lá conseguem fazer observação, conseguem conhecer um pouco mais da astronomia, conhecer mais a respeito do uso do telescópio também, que é uma coisa que ainda é pouco conhecida pelas pessoas, porque um telescópio, ele, na época que eu comecei a fazer observação astronômica, com uma luneta de 40 milímetros, uma luneta pequena e tal, ali sim havia dificuldade em se comprar um telescópio. Eu tinha 13 anos, né, faz muito tempo. Então, hoje em dia, nós já temos condições, como os telescópios que tem lá no Observatório da Sé. O público pode utilizar também, o público mais interessado, que tem algum recurso, que ele pode também adquirir esse tipo de instrumento também. Tem um telescópio em casa, né? A gente volta a falar desse assunto no segundo bloco. A gente chamou o público a participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. Tem também o Twitter, que é @opiniãope. Nas redes sociais você pode usar a hashtag OpiniãoPE. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é astronomia. Nossos convidados dessa noite são Fábio Araújo, que é astrofísico. Está com a gente também Everaldo Faustino, que é presidente da Sociedade Astronômica do Recife. E completa o nosso debate Alexandre Evangelista, que é coordenador do Observatório Astronômico do Alto da Sé, lá em Olinda. Você pode participar do nosso programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e nas redes sociais com a hashtag OpiniãoPE. Uma pergunta. Quem está começando a ter interesse por astronomia, ou o jovem que está lá perto de fazer o vestibular e acha que quer estudar o céu, quer estudar os astros, assim, que caminho ele deve tomar? O caminho, digamos assim, profissional? Eu sei que tem poucas graduações em astronomia especificamente, né? Quais seriam as áreas afins que têm mais a ver com quem gosta de astronomia? Olha, em geral, as áreas ligadas às ciências exatas, até porque a astronomia, ela lida com uma série de coisas. Você tem, o pessoal trabalha com, a gente chama de astroquímica, tem o pessoal que trabalha com astrobiologia, então você pode pegar profissionais de outras áreas e você pode trabalhar com algumas coisas ligadas à astronomia, mas em geral o astrônomo,
profissional brasileiro, aquele que se dedica realmente à pesquisa, a grande maioria são formados em física. Em física. Nós temos poucas graduações em astronomia aqui no país, né? Então, o pessoal faz uma graduação em física e depois você faz uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado na área de astrofísica ou cosmologia, dependendo do que a pessoa queira estudar, né? Existe essa diferença, né? A cosmologia ela está preocupada mais em estudar o universo como um todo, como é que o universo surgiu, né? Que é a grande pergunta, né? De onde nós viemos e para onde é que nós vamos. Então a cosmologia ela tem essa preocupação, né? O nascimento, a evolução do universo. Já a astrofísica ela está mais preocupada, nós diríamos, com coisas mais pontuais. Então o pessoal que estuda só estrelas, tem gente que estuda só objetos do nosso sistema, tem gente que só estuda galáxia. Então existe essa diferenciação, mas em geral pessoal ligado à área de ciências exatas, matemática, engenharia, também podem, de repente, ir para esse caminho. E uma coisa importante também é o pessoal, principalmente, da área de informática. Hoje é muito importante o trabalho do pessoal de informática, de softwares dentro da astronomia. Imagino. Falta uma ênfase maior à astronomia no sistema educacional brasileiro, na opinião de vocês? Falta um pouco, mas está aumentando cada vez bastante o interesse, né, dos professores com o ensino da astronomia. Porque nós sabemos, né, até o Fábio, né, até o Alexandre vai concordar também, que a astronomia tem um caráter multidisciplinar. Que a astronomia ela não somente trabalha com aquela física, com a matemática, com a química, e sim com as áreas humanas também, trabalhando com a parte de história, geografia, até da parte de sociologia e a filosofia também. Então, a astronomia, ela inserida dentro da sala de aula, ela é muito importante. Nós não temos somente aquele estudo cartesiano, da matemática, não. Então, dá um caráter mais dinâmico à sala de aula, entendeu? E você pode inserir a astronomia em áreas humanas, na área de exatas e até na área de biologia, né? Com estudo agora, recentemente, né? Da procura de vida no universo da astrobiologia. Lá no observatório, vocês procuram dar esse enfoque, como o colega disse, multidisciplinar, assim, ou está mais voltado para a física mesmo? Não, lá o observatório, o enfoque é multidisciplinar, né? Até pela natureza que ele existe, nós não poderíamos trabalhar com um observatório assim, somente voltado para um público universitário, um público especializado nisso aí. Sim. Até porque pelo termo, pela forma das palavras que são colocadas lá, a forma que existe a exposição, né? O uso dos equipamentos, quer dizer, tudo isso é voltado para o público em geral, para o leigo. É justamente para o leigo ter uma porta de entrada, né? Para o despertar esse conhecimento que é a astronomia, que é uma ciência envolvente, ela é sedutora, é apaixonante em diversos aspectos dela. Então, a exposição à próxima fronteira, ela tem inúmeras ferramentas, né, digamos assim, que o público pode utilizar, tanto do conhecimento, né, os jogos, os telescópios, a visita em si, ela traz esse enriquecimento, é um primeiro passo, né, e serve justamente de suporte, como se trabalha no Espaço Ciência com a educação não formal, né? Então, é algo que a sala de aula em si, o livro didático, ela não tem condições de trabalhar. Lá, professor de física, de geografia, um pouco de história, filosofia, sociologia, enfim, todas essas ciências que ela é multidisciplinar. Então, é uma das iniciativas importantes, né? Ter um observatório que o público possa ter acesso, os equipamentos, os telescópios, por exemplo, que é uma das ferramentas que o público procura, né? Inclusive pela forma que ele tem, que em si ele já é um atrativo em si também. Então, o público ele tem a chance, a oportunidade, se é uma pessoa que não tem condições, não tem dinheiro para adquirir esses equipamentos, mas tem a oportunidade de utilizar, fazer uso desses equipamentos ali, com os monitores, né, que tem a visita que é monitorada também, que eles vão justamente ajudar essa interação, esses novos conhecimentos, Então, é importantíssimo esse trabalho, né? Então, o Espaço Ciência justamente há 20 anos que ele vem ajudando o público em geral a ter um acesso maior ao conhecimento e justamente integrar as pessoas, seja a classe pobre, a classe rica, enfim,
a todos, né? Então isso é Até importante. esclarecer que o Observatório do Alto da Sé, ele é ligado ao Espaço Ciência, né? O Espaço Ciência é o órgão oficial de divulgação científica do governo do Estado. Ele é estadual, né? Existe uma diretoria dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que é a Diretoria de Divulgação Científica e Apoio ao Ensino de Ciência. Então, o Observatório é ligado ao Espaço Ciência. Então, é o órgão oficial da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado que realmente trabalha para a popularização da ciência. Então, esse é o grande trabalho que o pessoal do Observatório da Sé, junto com o Espaço Ciência, faz isso. Também é um trabalho também feito pela própria Sociedade Astronômica, também de divulgação científica. Né? Nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também, que é nós diríamos que é o instrumento federal usado também para popularizar e levar a ciência para as pessoas. E foi criada, a Semana Nacional foi criada exatamente a partir de um eclipse que houve da Lua total aqui, se eu não me engano, em 2008, a partir daí surge a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a própria Sociedade Astronômica e o Espaço Ciência têm colaborado bastante para a popularização da ciência no estado de Pernambuco. E o observador amador, assim, o cara que tem curiosidade, que tem vontade de comprar uma luneta, um telescópio para observar o céu. Que caminho ele deve buscar? Assim? Imagino que a associação de vocês, a sociedade de vocês, envolva também os curiosos, pessoas que não necessariamente estão inseridas nessa área, não é isso? Nós, o grupo da Sociedade Astronômica do Recife, né, não somente trabalha com um grupo também universitário, trabalhamos também com crianças, né? Com crianças de 6 a 10 anos também. Então, a gente tenta alcançar uma gama enorme, né, da população. E é o que a gente indica, né, primeiramente, aquela pessoa que está interessada, né, a comprar, a adquirir um telescópio, né, que primeiramente ele observa o céu olho nu, identifica as estrelas. Infelizmente, o estado do Recife não dá aquela clareza, digamos assim, né, mas mesmo assim é interessante você observar as fases da Lua, você observar as estrelas, observar o movimento dos planetas e, posteriormente, você adquire um pequeno binóculo, um simples binóculo, e a partir disso você vai adquirindo mais prática e você adquire um telescópio, entendeu? Então, a astronomia tem várias literaturas aí que você pode fazer aquisição, diversos sites, e a partir disso ele vai tendo a sua prática e com certeza pode adquirir um telescópio e fazer observações. Um telescópio de entrada, assim, um telescópio inicial, assim, ele custaria em média quanto e você compra pela internet mesmo, é tranquilo? Infelizmente, aqui na cidade do Recife, nós não temos lojas físicas especializadas em venda de instrumentos astronômicos. O que nós temos na internet, né, umas 2 ou 3 lojas que vendem esses instrumentos pelo Brasil, mas um instrumento inicial assim custa em torno de 800 a 900 reais. Claro, um estudo mais específico vai ter um gasto maior, um custo maior, mas mesmo assim, com um instrumento mais simples, com um bom binóculo, você já consegue observar o céu, observar os astros. E o local fora o observatório, fora esses espaços específicos, existe algum local ideal para você começar a observar o céu, talvez um pouco mais afastado da cidade? Vocês têm alguma indicação a respeito disso? No Pernambuco está situado numa região que é muito interessante para a observação, para estudo dos astros, né? E o sertão, como me falou o Fábio Araújo, tem um projeto Impacton em Itacuruba, um telescópio com 1 metro de diâmetro, né? Então, um telescópio interessante que eles estão fazendo estudos lá, ligados ao Observatório Nacional do Rio de Janeiro. É um observatório que nós não temos acesso às imagens que vêm, né, que são imagens assim que já sendo feito um estudo, mas até certo ponto tem um nível de vigilância, de segurança, porque está rastreando objetos que podem potencialmente cair sobre a superfície da Terra e eles poderiam causar algum dano até alguma cidade, até destruição. Então, por isso, eles não divulgaram, as imagens não são divulgadas. Mas tem esse observatório amador também que está sendo colocado lá também, né, em parceria com a prefeitura de lá. E isso pode ajudar esse observatório amador para as pessoas observarem, né, justamente. Vocês têm telescópios em casa, por exemplo? Vocês têm equipamento em casa para observação do céu? Algum de vocês tem isso em casa? Não temos, sim. Temos
Temos sim, tem um instrumento lá de grande porte, e fora outros instrumentos, né, do nosso grupo. Então, eventualmente, nós nos reunimos, tá certo? E nós realizamos observações. Não aqui no centro da cidade, né? Como você falou no início, a verticalização da cidade atrapalha um pouco a visualização. Então, a gente se desloca para as regiões vizinhas, Jaboatão, Moreno, entendeu? Então, são regiões um pouco mais distantes. E algumas vezes, como nós estamos construindo um observatório lá no interior, que além de divulgação científica, também vai ser de pesquisa, entendeu? De grande porte, a gente faz observações lá. E a gente fazendo a observação lá, nós também levamos instrumentos para o público, para as crianças lá, como na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com os nossos recursos, nós fomos lá na cidade, levamos os instrumentos e o pessoal fica maravilhado. Deixa eu fazer uma pergunta agora mais específica para vocês. Quando eu fui para a escola, eu aprendi que Plutão era um planeta. Hoje, a ciência, aliás, de um tempo para cá, disse que Plutão não era mais um planeta. E agora parece que tudo indica que ele vai voltar a ser. Afinal, nesse caso específico de Plutão, o que é que aconteceu? Será que a gente tem como traduzir isso para um público não especialista em ciência? Por que é que ele deixou de ser planeta e por que é que ele pode voltar a ser? Eu acho que até historicamente Plutão deveria ter ficado como era, né? Né? Na verdade, houve a União Astronômica Internacional, né? Isso a partir... A gente sabe que as técnicas, os equipamentos estão evoluindo bastante dentro da astronomia, né? E a partir disso aí começou a se levantar alguns questionamentos com relação ao próprio Plutão, não é isso? Mas o Plutão, eu acho que ele não deveria ter deixado do jeito que estava o nosso sistema, né? Sendo planeta. Sendo planeta. Mas o que é que ocorreu? Especificamente é porque Plutão ele não é o astro dominante da órbita dele. Ou seja, se nós observarmos bem aquelas imagens que aparecem do nosso sistema solar, não planetário, há uma diferença, os livros também confundem bastante isso. Em geral, quando o livro mostra uma imagem do sistema solar, ele mostra o quê? O Sol e os planetas. É um erro. Aquilo ali é um sistema planetário. Esse é o sistema solar, o Sol, os planetas e todos os outros astros que fazem parte. É bom esclarecer isso para as pessoas. Entendi. Então, no caso de Plutão, quando a gente observa a órbita dos planetas, todos eles estão praticamente no mesmo plano. Só que a órbita de Plutão, ela fica fora do plano. O que era que ocorria? Durante um certo período, Plutão não era um planeta mais afastado do Sol, era Netuno. Ah, é? É Netuno. Um outro erro também nos livros didáticos, né, que já foram corrigidos. Então, o que era que acontecia? Em determinada época, Plutão deixava de ser o planeta mais afastado do Sol e quem se tornava esse planeta mais afastado era Netuno. Então ficava Saturno, Urano, Plutão e Netuno. Exatamente. Então, isso, o que foi que provocou? Só que Netuno, e se você comparar o tamanho de Netuno em relação a Plutão, Netuno é bem maior do que Plutão. Então, ele era um astro que dominava a órbita de Plutão também. O que é dominar a órbita? É um astro grande, que tem um campo gravitacional muito grande, tá certo? E que ele segura tudo que está próximo dele. E Plutão não fazia isso. Quem fazia é quem? Netuno por ser o maior. Então, um dos grandes problemas de Plutão ter sido rebaixado foi depois dessa nova, vamos dizer, dessa nova regra que foi criada pela União Internacional de Astronomia. Agora, estão tentando rever isso. Eu acho que deveria voltar ao que era mesmo. Até por questões históricas, né? Entendi. Lá no observatório dá para ver esses planetas mais distantes, Netuno, Plutão? É aí onde entra a questão da poluição luminosa. A dificuldade que nós temos é ter tanta luz, todas essas luzes da cidade, elas ficam acesas ali. Aí o que vai acontecer? Para observar esses planetas, por exemplo, teria que ser necessário o quê? Um blackout mesmo, ficar a cidade às escuras, como aconteceu Imagino que alguns quando anos falta atrás. luz, os astrônomos Para comemorem, conseguir né? observar. Exatamente. O pessoal, quando falta luz, o pessoal vai para a rua, vai ou pega o telescópio, bota onde puder para observar, né? Então, por isso, porque a gente tem uma poluição luminosa no Recife, onde muitas estrelas, muitos detalhes de planetas, muitos objetos nebulosas eles não são mais visíveis. Eu digo isso, o Observatório da Sé, a gente tem uma dificuldade constante mesmo em relação a isso, a ter tanta luz, a luz do Recife, né? Então a gente, por exemplo, o hemisfério
celeste sul, digamos assim, tem o hemisfério celeste norte e o hemisfério celeste sul, né? Como se o céu fosse dividido em duas partes para ser feito um estudo. Então, esse hemisfério celeste sul, onde fica virado justamente para o Recife, onde tem a Boa Viagem, pega o centro do Recife, pega tudo aquilo ali, ali a gente não tem como observar, não temos como observar, né? Praticamente. Então, tem períodos que poderia se observar muito mais coisas, né? Durante o ano, muito mais épocas, teria muitos mais objetos a serem estudados, ou observados pelo menos. Então, a gente não consegue fazer isso vindo aqui do observatório, tem a dificuldade. Fora a Lua, que outros astros são assim, fáceis de ser vistos daqui do Recife, mesmo dentro da cidade? Eu acho que Marte é um planeta relativamente fácil de se ver, né? É preciso também salientar também que às vezes as pessoas, olhando aquelas fotos na internet, né, vê Plutão, Saturno com aquele anel, tá grande, enorme, as pessoas imaginam que vai ver no telescópio aquilo ali. Não é bem daquele tamanho, mas eles conseguem ter uma boa visualização. E pegando o gancho também do Alexandre, tem a questão da poluição luminosa. Mas mesmo assim, a gente não interfere da gente observar galáxias, tá certo? Galáxias, o planeta Urano, o planeta Netuno, o planeta Plutão, em condições excepcionais, dá para a gente observar, depende também do diâmetro do telescópio. Você já viu Plutão? Já vi, telescópio. E era planeta? Era o planeta. É um pontinho só. Então, para você ter aquela emoção, só aquele pontinho, mas você imagina, você está vendo um pontinho que está a mais de 6 bilhões de quilômetros daqui. Então, é uma coisa fantástica. Então você consegue observar galáxias, aglomerados, asteroides também, entendeu? Mas claro, né? Não é aquela foto que a gente observa em revistas ou na internet. A gente volta a esse assunto no nosso último bloco. A gente chamou o público a participar, a mandar sua pergunta, sua dúvida para opiniãotvu@gmail.com e também pelas redes sociais com a hashtag OpiniãoPE. No Twitter você pode também entrar em contato com a gente com @opiniãoPE. A gente volta em 2 minutos. Volta com a Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é astronomia. E os nossos convidados dessa noite são Fábio Araújo, que é astrofísico. Está com a gente também Everaldo Faustino, presidente da Sociedade Astronômica do Recife. E completa o nosso debate Alexandre Evangelista, que é coordenador do Observatório Astronômico do Alto da Sé, que é do Espaço Ciência e fica lá em Olinda. Você pode participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e nas redes sociais com a hashtag OpiniãoPE. Queria perguntar a vocês sobre nos próximos meses, né? Sobre os próximos meses. A gente vai ter eu vou usar uma terminologia de leigo, algum evento celeste, algum fenômeno no céu interessante de ser observado, digno de nota, e que dê para assistir, dê para ver daqui da nossa cidade? Não temos também, até recentemente agora, né? Agora mesmo está ocorrendo a observação de um cometa. Só que, como nós sabemos que os cometas, em fotos, nós visualizamos aquelas belas caudas, né? Infelizmente, esse não está com essa bela observação. Sim. Mas a pessoa que tem um binóculo, ou que tem um pequeno telescópio, já está podendo fazer a observação desse cometa, é o chamado K1 Pan-STARRS. Ele está visível ali, próximo da constelação do Cão Maior, ali na constelação de Popa. Enfim. Eu queria perguntar o que é um cometa. Qual seria uma definição? O cometa, na realidade, digamos assim, são os fósseis do Sistema Solar, tá certo? Eles foram formados, tá certo, no início do nosso Sistema Solar, só que eles estão a grandes distâncias do nosso Sol. E com isso eles conservaram aquele material original, por isso da importância do estudo dos cometas. Porque estudando a estrutura e a estrutura do cometa, dá para a gente saber como é que foi os materiais, os primórdios do nosso Sistema Solar. Até, inclusive, tem-se a ideia também que a vida aqui na Terra pode ter vindo a partir do impacto de um cometa, entendeu? Foi até encontrado até aminoácidos, né? Que é um componente básico da proteína. Não sou muito entendido de biologia, mas é importante. Então, os cometas, eles vêm lá, estão bem distantes da gente, quando se aproximam do Sol, é que eles começam a emitir o brilho, entendeu? Nós temos...
nós temos duas regiões, na verdade, que originam planetas aqui dentro do nosso sistema, né? Nós temos uma que é chamada o cinturão de Kuiper, é isso? E nós temos a nuvem de Oort, que já está lá nos confins do nosso sistema. Então, os cometas que nós chamamos de períodos menores, curtos, ou seja, que eles levam menos tempo para voltar a passar aqui, eles vêm desse cinturão de Kuiper. Já os cometas que têm períodos longos, esses que demoram bastante tempo para voltar, se voltarem aqui, então eles são provenientes da nuvem, que a gente chama de nuvem de Oort. Então, só para as pessoas ficarem... O famoso Halley, ele entraria em qual dessas categorias? O Halley, ele tem um período, a gente diria, curto. Curto. Poderia dizer um período curto, porque ele é a cada 75, 76 anos, né? Mais ou menos. Ele, 86, então, estaria de volta em 2062 aproximadamente. Eu lembro que na época foi 86, nós nos preparamos para observar o Halley e realmente não foi o espetáculo que se imaginava, né? Até complementando a informação do Everaldo, os cometas, eles são uma grande bola, eu digo, bola de gelo suja, né? E quando eles se aproximam, eles vão se aproximando cada vez mais do Sol, né? O vento solar que já provoca o surgimento da cauda, que a gente chama a cauda do cometa, né? Em 1910 foi um alvoroço aqui na Terra, porque o cometa Halley dizem que foi um espetáculo e disseram que a cauda ia contaminar o planeta e que as pessoas iam morrer. Eu lembro que eu não lembro, eu li que na época, né, que eu não sou da época, né? Eu li que na época as pessoas compravam máscara, foi realmente... Quem estava vendendo máscara ganhou bastante dinheiro. Dá para ver o cometa lá do observatório da Sé? Lá do Observatório da Sé, se fosse um núcleo, assim, cometário, né, de um objeto, um cometa mais brilhante, seria possível ver, né? Ou um cometa grande, um cometa que seria melhor para observar, já que o telescópio tem poder de ampliação, que a gente tem, aí poderia ser observado. E o cometa, ele é um astro, como foi bem falado aqui, que ele remete muita coisa da superstição, né? As pessoas não sabiam dizer de onde é que vinha um cometa. Aí no passado as pessoas tinham medo, aí se associavam a crises, a epidemias, a morte de um rei, a um governo que ia cair, enfim. Então, naquela época, como hoje em dia as pessoas já têm esse acesso também ao esclarecimento, a esse trabalho de divulgação do conhecimento, né, astronômico. Então, ele vem aí se somar como uma das possibilidades de observação. Pode ser também a Lua, as crateras da Lua podem ser observadas, planeta Marte, planeta Júpiter, Saturno, né? Então, esses são os objetos que mais observamos ali. Até o planeta Urano, né, que a gente já teve algum momento que a gente observou, mas tem muitas possibilidades. O calendário do céu, que nós divulgamos no Espaço Ciência no início dos meses, a cada mês, e através de programas de computador a gente fica sabendo o que vai ocorrer, um objeto, um eclipse pode acontecer. Os eclipses são o show de bola que as pessoas veem. A gente já teve madrugada cheia de visitantes no Observatório da Sé, na Lua de Sangue, né? Que na verdade nada mais é do que a Lua vermelha, quando a luz da atmosfera da Terra passa pela atmosfera da Terra, luz refletida pelo Sol, e chega até a Lua, a superfície da Lua, e ela tem essa tonalidade avermelhada, né? Então, que foi um vermelho, assim, uma cor, um vermelho sangue, mesmo vermelho vinho, uma coisa maravilhosa. E tive ali praticamente 200 pessoas observando. Então, isso é uma coisa, assim, muito interessante, e as pessoas tem um espaço onde podem utilizar um telescópio, já que é uma coisa que ainda é difícil o acesso, digamos assim, ao assalariado, né? À pessoa comum, ao estudante que está na escola, que viu aquilo no livro, né? Ou a pessoa que pode ter um instrumento menor. E nós temos um equipamento que, embora tenha alguma dificuldade com a poluição luminosa, mas a gente ainda consegue observar, ver características, ver detalhes de tantos objetos como a Lua, que está sempre lá, né, no céu, mas ali a gente vai ver a Lua muito diferente, vai ver uma Lua espetacular. Na internet, quais são os sites legais, assim, os sites com muita credibilidade para a gente conhecer mais sobre astronomia? Vocês recomendariam alguns sites específicos? Tem alguns sites importantes, né? Eu acho que as pessoas devem procurar sites, principalmente ligados a institutos de pesquisas, a universidades, né? Isso como o Observatório Nacional,
Esse é brasileiro mesmo. Isso, o Instituto Astronômico e Geofísico da USP, né? Isso, o site do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inclusive eles têm um texto muito bom sobre astronomia. Eu acho que talvez seja o melhor texto que nós temos em português sobre astronomia, é do site do Instituto de Física e do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realmente é um site muito bom. O INPE também tem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles têm a divisão lá de ensino, que eles também têm um site muito bom com material de divulgação, né? E esses sites são importantes, o trabalho da própria Sociedade Astronômica do Espaço e Ciência, porque eu acho que a gente também tem que incentivar os nossos jovens a quererem ser cientistas, a aprender a pesquisar, não querer só ser jogador de futebol ou atriz ou ator de televisão, né? A gente tem que, esse trabalho que é feito pela Sociedade Astronômica, pelo Clube Estudantil de Astronomia, pelo Espaço Ciência, tem essa importância de incentivar e mostrar para os nossos jovens como é bonito, como é importante também você estudar a ciência, você querer entender a ciência, né? Então, esse é um trabalho realmente que deve ser divulgado para mostrar para as nossas crianças a importância e como é bonito estudar a ciência. Você chamaria a atenção de algum outro site, algum outro... talvez, eu sei que no mercado editorial tem muitos guias ilustrados de astronomia também, né? Pode ser uma introdução interessante, eu imagino, para o jovem que está se Existem alguns sites também, como o Fábio falou, né, das universidades que fazem um trabalho de pesquisa e também divulgação. O do ON também tem uma seção lá, não somente a científica, também de divulgação. E também o site da NASA, né? Então, o site da NASA também tem muitas informações importantes. Acho que é nasa.gov, né? nasa.gov. Tem o space também.com. E é preciso também tomar cuidado com várias notícias que aparecem aí, né? Algumas notícias interessantes que saem em agosto, né? Acho que o Fábio também sabe, e o Alexandre. Marte vai ficar do tamanho da Lua. Todo ano o pessoal manda esse e-mail. Então, esse mito não existe. E agora, recentemente, né, pegando o gancho, estão dizendo que a Terra vai passar 6 dias de escuridão, né? Devido à explosão da mancha solar, da ejeção de massa coronal do Sol. Então, isso é uma mentira, isso não existe. Então, é preciso tomar cuidado. As redes sociais são muito importantes também, como nós temos a nossa fanpage, né, a Sociedade do Recife, mas é preciso tomar cuidado também com as redes sociais, que as pessoas divulgam coisas que não são verdades. Mas sites como o da NASA também é muito importante, space.com e esses que o Fábio acabou de citar. Um fenômeno que é muito comum no céu, esse aí eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, são as chamadas estrelas cadentes, que eu acredito que não são nem estrelas, nem estão caindo. Assim. Queria que vocês explicassem um pouco desse fenômeno que, mesmo com toda a dificuldade das nossas cidades, ainda é possível, eventualmente, de ser visto. É frequente? Qual é a explicação corrente para uma estrela cadente? A estrela, posso? Então, quem quiser. A estrela cadente, na realidade, entre aspas, né, é o meteoro, que nós conseguimos até observar, né, que caiu no Recife, passou no Recife, né, recentemente. Então, esses detritos estão lá no espaço. Interessante que a maioria desses meteoros são ocasionados pelos detritos deixados pelos cometas. Os cometas têm a sua órbita ao redor do Sol e, ao passar, ele deixa aqueles detritos. E a Terra, em certas épocas do ano, passa por esses detritos e eles adentram na nossa atmosfera. Então existem diversas chuvas de meteoros, né, durante o ano e são pedaços de rocha pequeno, de 1 milímetro ao tamanho de um punho. Então tem aquele efeito bonito, né, devido à sua velocidade, é mais de 60 km por segundo, mas ele não tem risco de cair na cabeça da gente, não. Essa é outra coisa que eu queria perguntar. Então, é uma coisa muito rara, né? Então, como a Terra, praticamente 70% da superfície da Terra é de água, né? E também nós não temos todas as regiões urbanizadas, então o impacto em uma área urbana, o impacto em cima de uma casa, então, isso é muito raro. Não estou dizendo que é impossível de acontecer, mas é algo muito raro. Para as pessoas terem uma ideia, são milhões por dia. São bilhões, são toneladas, milhares de toneladas por ano. Na faixa de... Eu estava vendo um cálculo que foi feito na faixa de 250 milhões, talvez, até por dia. Que possam atingir a Terra desses detritos, né? Então, aí o pessoal olha a estrela cadente e faz um pedido, né? Tem que fazer muito. E lá vocês conseguem visualizar estrelas cadentes? Já foi possível, sei lá, alguém teve a sorte de colocar o olho lá no Em relação ao bólido, por exemplo, a gente já observou em setembro, 22 de setembro, 7h30 da noite, eu me lembro.
a gente observou um bólido também, como esse do dia 15 agora de outubro, né? Inclusive 10h30 da noite. Mas a gente, esses objetos maiores são os quais nós realmente, o público, muita gente procurando a gente, quer dizer, no outro dia, depois de acontecer um fenômeno desse, aí o pessoal liga para o Espaço Ciência, liga para o Observatório da Sé. Então, é aquela coisa de 5 horas da manhã já estão acordando a gente já, ou antes, para saber o que tem acontecido ali. Então, esses fenômenos, eles servem também, além de serem bonitos, além de serem uma oportunidade científica, né, para o estudo, é também um momento para o grande público ele ser tocado, né, por esse conhecimento também. Que é uma coisa que ele começa a se perguntar, ele começa a pensar, a refletir o que é aquilo dali. E aí, então, tem os meios, justamente, a procura, os sites, como foi falado aqui, pouco material de divulgação em língua portuguesa mesmo, material confiável, né? Então, por exemplo, a gente tem o Guia Zaha Editor, né? Que Esse é bem edição fácil, né? de entrada, né? Para as pessoas começarem. É um livro muito simples, as pessoas, os estudantes, adultos, enfim, pessoas interessadas na astronomia, quiserem dar um primeiro passo, a leitura daquele livro já ajuda em muita coisa, né? A gente tinha o Rogério de Freitas Mourão, que ele, infelizmente, né, ele faleceu, que eu fui muito influenciado pelas leituras dos livros dele, que ele tinha mais de 200 livros publicados, ele visitou muito Espaço Ciência, o Observatório, chegou aí também, me parece, em algum momento, mas existem outras alternativas também para as pessoas terem uma informação que é uma informação realmente válida, né? Realmente é uma informação mais segura. Entendi. Né? E o Espaço Ciência, com a SAR, também, a Sociedade Astronômica do Recife, e o Observatório da Sé, todos esses e alguns outros grupos que podem ajudar a divulgar esse conhecimento. Né? Entendi. Queria fazer uma pergunta para vocês, a gente está no finalzinho já do programa, é uma curiosidade particular minha, de uma notícia que eu li há cerca de 2 anos atrás sobre o zodíaco. Falava que os estudos dos astrônomos mostravam que aquelas constelações que a gente está acostumado a associar ao zodíaco, à astrologia e não à astronomia, isso teria mudado e os signos antigos não valeriam mais. Assim. Qual é a explicação que a gente pode dar em relação a isso? O que é que mudou, ou se é que mudou alguma coisa? Eu poderia primeiro começar a esclarecer as pessoas que a astrologia não é ciência, né? Não é uma ciência. Uma doutrina. Isso, né? é uma doutrina, né? Então, a astrologia, ela é com base nesse caminho que o Sol, junto com a Terra, faria de passagem por essas constelações, né? Então, daí que surge essa história do zodíaco, da influência da vida nas pessoas, né? Isso, ascendente em aquário, e por aí vai, né? Sim. Então, isso realmente não há nenhuma comprovação científica, né, dessa questão do zodíaco. Nós sabemos que se realmente fosse levada a sério essa coisa, nós não teríamos 12, sim 13 constelações, né, isso, desse caminho, dessa órbita que o planeta faz. Né? Então tá essa questão aí, muda ou não muda? Eu acho que está querendo fazer a mesma coisa do caso de Plutão, vai e volta, né? E fica dessa, mas esclarecer para as pessoas que o zodíaco não tem nenhuma comprovação científica. Qual seria a constelação que existe a mais? Assim, que, digamos, seria um signo a mais? Chamada de constelação, além das 12 constelações conhecidas, seria o Ofiuco. Ofiuco. Né? Isso seria a constelação do Ofiuco. A gente vai ter que inventar, então, as características de quem nasceu exatamente. em Ofiuco. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco, colocar a gente à disposição como emissora pública, como emissora educativa, para a divulgação científica, para chamar as pessoas para mais próximo da ciência também. Queria agradecer muito ao público. Termina aqui o Opinião Pernambuco. Boa noite, muito obrigado por assistir, muito obrigado pela participação e até a próxima edição do Opinião Pernambuco.